Muito bem, bom dia a todas e todos. Nós vamos dar início a essa atividade de hoje, que é uma aula pública da nossa disciplina de Criminologia Contemporânea e Sociologia da Violência, nesse momento dedicada à memória do professor Michel Missi, né, que faleceu na quinta-feira da semana passada, dia 14 de agosto. E nós tínhamos na nossa disciplina, cujo o encontro de hoje é o segundo encontro do semestre, nós tínhamos programado para hoje um momento que seria a discussão sobre os pioneiros dos estudos sobre violência, polícia, crime e justiça penal, a partir justamente dessa obra, né, que é As Ciências Sociais e os Pioneiros nos Estudos sobre Crime, Violência e Direitos Humanos no Brasil, organizada pelos professores Renato Sérgio de Lima e José Luiz Raton, uma obra que foi publicada, se não me engano, em 2010, 2011, patrocinada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e que entrevistou, como nós comentamos na semana passada, em torno de 15 representantes disso que são, né, os pioneiros dos estudos nessa área. Lamentavelmente, tivemos, né, o falecimento do Michel, que é alguém que tinha uma importância muito grande nesse campo, e não por acaso a entrevista dele é a primeira dessa obra. A entrevista foi realizada pelo Renato Sérgio de Lima no ano de 2008, na cidade de Barcelona. O Michel estava na época em Barcelona. Eu estava também em 2008 fazendo um estágio de pós-doutorado, e essa é uma das coincidências entre tantas que marcaram a minha convivência com o Michel nesses últimos 25 anos, que foi esse período em que ele concluiu o doutorado dele em 1999, tardiamente, depois nós vamos ver por quê. E eu também, em 99, ingressava no meu doutorado em sociologia, que eu concluí em 2003. E desde então tivemos muita convivência, muitos momentos de troca, muito diálogo. E também é alguém, né, cuja presença no campo tinha uma marca para além da contribuição teórica, para além de tudo que ele produziu e tudo que ele significou nesse campo dos estudos da sociologia da violência. Era também a marca da afetividade, né? O Michel era alguém que a presença dele, enfim, era muito marcante e era sempre muito afetiva, muito conectada não apenas, né, com a dimensão acadêmica e científica, mas também com a dimensão pessoal desses contatos que aconteciam, né, nos eventos, nos congressos, nas bancas, e que nos aproximaram muito aí ao longo desses últimos 25 anos, né? Por isso é realmente um momento muito sentido, né, para todos nós que tivemos essa convivência, esse momento do falecimento do Michel, com 74 anos de idade, né, vítima de um câncer de pulmão que acabou não tendo como ser controlado, enfim, e gerando então uma série de complicações que levaram ao falecimento. Mas esse momento é um momento, né, não só de tristeza, mas também de celebração dessa obra, dessa contribuição e dessa marca, né, do livro que o professor Luciano Oliveira mostra ali no vídeo dos pioneiros, né, que também está disponível online em PDF para quem tiver interesse, né? E eu vou começar justamente esse momento. Eu preparei uma exposição sobre a trajetória do Michel, a contribuição dele, e os contatos que nós tivemos ao longo desse período, mas eu gostaria de abrir a palavra nesse momento ao professor Luciano Oliveira, que também é um dos pioneiros, que também foi entrevistado nesse livro, que também está muito presente, né, nas nossas disciplinas aqui do programa de pós-graduação em Ciências Criminais e também do programa de pós-graduação em Sociologia e Ciência Política, a partir de um diálogo que nós estabelecemos, mas também a partir de interesses de pesquisa comuns. O professor Luciano acaba de publicar, inclusive, um artigo na revista Dilemas, criada pelo professor Michel Missi, onde ele faz, né, uma rememoração dos 40 anos do trabalho dele, Sua Excelência o Comissário, que é um trabalho que lá nos anos 80, em 85, né, Luciano,
e como dissertação de mestrado, trazia justamente à luz essa dimensão do trabalho realizado nas delegacias de polícia de mediação de conflitos, de solução informal de uma conflitualidade social que chegava até a delegacia de polícia e ali era resolvida. E eu, 10 anos depois, quando ingressei, pouco mais de 10 anos depois, no meu mestrado, resgatei esse tema a partir justamente da implementação dos juizados especiais criminais, que justamente tiraram da delegacia de polícia e jogaram para o Poder Judiciário esses chamados delitos de menor potencial ofensivo, que a partir de então tinham que ser automaticamente encaminhados, na medida que não havia mais a exigência do inquérito policial e havia, portanto, a necessidade de encaminhamento automático ao Poder Judiciário, o que levou a uma série de consequências que eu procurei discutir na minha dissertação e que, portanto, né, mostra essa área, né, esse campo de trabalho comum que nós tivemos aí ao longo do tempo e no qual o professor Luciano Oliveira é uma grande referência na Universidade Federal de Pernambuco, depois na Católica de Pernambuco, onde ele desenvolveu a sua docência e as suas atividades de pesquisa. Então, Luciano, eu gostaria de te passar a palavra para que tu também possa fazer o registro, né, desse momento de pesar para todos nós pelo falecimento do Michel. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos, todas, todes, eventualmente. É, é pena que a gente esteja se vendo antes do que tínhamos imaginado no momento. É uma alegria revê-lo, mas é um momento tisnado por uma tristeza muito grande, não é? O desaparecimento de Michel, especialmente no meu caso, até por um golpe que foi, e por que não dizer, não é? Uma angústia que tomou conta de mim quando me dei conta de que Michel morreu com 74 anos e eu estou com 73. Ou seja, estou chegando perto da bilheteria para pegar o bilhete de volta, como diria um personagem de Dostoiévski. Ah, certamente eu sou o mais avançado em anos de todos os que estão participando desse encontro, e, portanto, eu tive, digamos assim, o privilégio de conhecer Michel antes de todo mundo. Mas eu conheci Michel, eu conheci pessoalmente. Aliás, eu invejo, Rodrigo, invejo pessoas como você que tiveram, no decorrer da vida, dos últimos 20 anos, um contato bem mais aproximado, eu digo pessoalmente, com Michel, do que eu, né? Pessoalmente, eu tive poucos contatos com o Michel na minha vida, nem que seja pelo fato de que eu sou um sujeito bastante, como diria um amigo meu, encaramujado, fico aqui no meu Retiro de Piedade, que é um bairro de uma cidade vizinha a Recife, odeio viagens e, enfim, circulo pouco, ah, mas eu conheci Michel através de um pequeno, um pequeno opúsculo, desculpem a redundância, mas é porque realmente era um livrozinho bem pequeno, estreito, fininho, publicado por um grupo. Ele faz referência a isso nessa entrevista que eu andei lendo de ontem para hoje, nessa entrevista que ele dá para essa publicação. Era um grupo que se chamava SOCI, né? Na forma latina, que houve no Rio de Janeiro nos anos 70 e entrou até os anos 80, e que reunia pessoas jovens, né? Todo mundo muito jovem, que estava enveredando e abrindo uma área de pesquisa nas ciências sociais no Brasil, a violência, polícia, criminalidade, etc, etc. E, nesse sentido, Michel é realmente um precursor, enfim, bem maiúsculo, muito maior do que um eu. Enfim, e é preciso que eu diga, a minha formação básica é o direito. O Rodrigo também é, não é? Quer dizer, nós temos essa interface com os juristas porque acho que somos pessoas que sabem o que é. Quer dizer, hoje em dia todo mundo sabe o que é embargo de declaração.
por causa da Lava Jato, todo mundo no Brasil, de repente, adquiriu determinados conhecimentos de tecnicalidades jurídicas, mas nós já conhecíamos essas coisas antes por conta de nossa formação anterior. E eu sou formado em Direito, no longínquo ano de 1976, em Sergipe, né? Cheguei a ser advogado em Aracaju, cheguei a trabalhar como assessor jurídico, ou seja, eu cheguei a ser um jurista de profissionalizado. E depois, enfim, não vem ao caso contar toda essa história, que não se trata de mim aqui. Eu vim fazer um mestrado em sociologia aqui em Recife, tá? Aí foi quando eu encontrei, por acaso e por sorte, as figuras de Joaquim Falcão e Cláudio Souto, dois nomes fundamentais na institucionalização da sociologia jurídica no Brasil, não é? E eu nem sabia que existia um ramo desse na sociologia, eu era completamente verde. Eu vim para cá inocentemente com algumas tinturas sociológicas de puro marxismo de manual. Afinal de contas, eu fiz a universidade nos anos 70, movimentos sociais, aquela coisa toda, uma resistência tímida à ditadura, e o que nós praticamente conhecíamos de sociologia era isso, manual de marxismo. Então, eu vim para cá para tentar aplicar o marxismo ao direito, digamos assim, uma bobagem. Quer dizer, não é uma bobagem, mas no nível de conhecimentos que eu tinha, era uma coisa muito inocente. Até porque eu não sabia que isso já era um trabalho que já tinha uma longa tradição atrás de si. E Michel achava que isso era uma lenda que eu inventei. Quando eu cheguei aqui, que eu me tornei orientando de Joaquim, um dos primeiros livros foi esse pequeno opúsculo que Michel publicou em 1979 por não era bem uma editora, era uma coleção, era um grupo de pesquisa chamado SOCE, repito, juntamente com um colega dele, Dilson Mota, de quem nunca mais ouvi falar. E era um pequeno livro, uma brochurazinha chamada Crime, dois pontos, o social pela culatra. E era uma análise que o próprio Michel reconhece na entrevista, que procurava trazer o instrumental analítico marxista para examinar a questão do crime numa sociedade como a brasileira. E eu dizia, nos encontros que tive com Michel ao longo da vida, não muitos, como já disse, tanto quanto eu queria, e quando estávamos numa mesma mesa, eu começava dizendo o quanto foi importante para mim ter lido aquele livrinho dele e que aquilo acordou, mas eu fazia um negócio meio retórico, não é? Aquele livrozinho acordou-me do meu sonho dogmático, como diria Kant a propósito de Hume e tal. Aí já era carnaval, aí já era brincadeira e tal. Michel dizia que isso era uma lenda, mas não era. Claro, toda a historinha, quando é contada, ela fica mais engraçada do que na realidade as coisas foram, mas é verdade, aquele livrozinho que, infelizmente, o meu, eu não sei onde foi parar, ele era fácil de se perder, porque era realmente uma coisinha bem fininha, foi quando eu conheci o nome de Michel Miss. Bom, depois disso, comecei a ler coisas dele, ele também começou a tomar conhecimento do meu trabalho. Se não me engano, alguma vez nos encontramos num Unbox, mas isso foi ainda nos anos 80, não é? E ao longo de todos esses anos, de lá para cá, como disse, não é? Nos vimos pessoalmente pouco, mas sempre mantivemos. Eu até numa mensagem recente para Rodrigo disse que eu tinha com Michel, acho que foi, eu mandei dizer isso a você, Rodrigo. Eu tinha com Michel uma dessas amizades que não necessitam da assiduidade para serem cultivadas. Sempre estávamos trocando mensagens, textos, e do mesmo jeito que eu fui dos que estão aí, certamente, o primeiro a conhecer Michel, talvez eu tenha sido um dos últimos, aí foi meu choque, minha tristeza enorme, a manter contato com ele, ainda em vida, não pessoalmente, mas através de mensagens de e-mail.
A história é a seguinte, isso realmente me abateu pra caralho, reconheço, viu? Por conta desse texto a que você se referiu, que foi publicado na última Dilemas, onde eu escrevi um texto que se chama, acho que se chama Memórias de um Etnógrafo Improvisado, tal, porque eu nem sabia que diabo era etnografia e fiz com a cara e a coragem, tal. Quando eu entrei em campo e vi os percalços que era em campo, fazer uma pesquisa sobre a polícia em ação in loco. Então eu instintivamente desenvolvi um método etnográfico numa época que eu nem sabia que existia uma coisa chamada etnografia dentro da antropologia. Enfim, ah, mas, enfim, aí, por conta desse texto que eu propus a Dilemas, retomei o contato com ele, é, perguntei a ele se a Dilemas teria interesse num texto meu versando sobre essa minha pesquisa. Ele rapidamente disse que sim, que ficaria contente em viabilizar a publicação. E, enfim, começamos a trocar mensagens, eu enviei, e aí ele me dizia que eu disse, posso mandar o texto para você ler, tal, tal, porque, enfim, é uma revista, tem pareceristas, tem essa coisa toda, mas, digamos, como eu tinha acesso diretamente ao editor-chefe da revista, eu perguntei se podia mandar o texto para ele disse que sim, e aí ele dizia informava que ele tinha todo o tempo do mundo para ler, até porque ele tinha feito recentemente uma intervenção cirúrgica importante e estava num período de convalescença e, portanto, não estava dando expediente, estava em casa e tal. Aí, claro, eu perguntei, mas o que foi essa cirurgia tal? E ele me contou tudo isso por e-mail, não é? Michel foi, durante muito tempo, fumante e já há muitos anos ele tinha desenvolvido uma fibrose pulmonar, né? O que o obrigou a deixar de fumar. Bom, mas ele convivia com essa fibrose já há bastante tempo, e bem, né? Bem, bem. Mas recentemente apareceu um nódulo maligno num dos pulmões, e ele submeteu-se a uma cirurgia que retirou boa parte desse pulmão, tá? Mas ele estava se recuperando, me disse, e nós chegamos até acho que foi ele mesmo que chegou até a brincar. Se Darcy Ribeiro viveu tanto tempo com um pulmão só, por que não eu, etc, etc. E, de fato, eu não sei se vocês sabem, Darcy Ribeiro, né, que certamente todo mundo deve conhecer, estava no exílio na época da ditadura militar, estava com um câncer no pulmão. Eu acho que ele estava na Venezuela, mas era uma Venezuela pré-chavista, tudo isso tal, no começo dos anos 70, e estava condenado pela medicina, porque um câncer de pulmão no começo dos anos 70 era coisa ainda bem mais letal do que hoje. E aí, enfim, entrou em contato com algumas pessoas influentes e chegou até Golbery, do Couto e Silva, e chegou até Geisel e não sei o quê. E aí a ditadura autorizou que ele voltasse para o Brasil discretamente, sem fazer barulho, para morrer. Bom, Darcy Ribeiro veio para o Brasil, operou-se, extraiu um pulmão e viveu bastante tempo ainda para participar da abertura política, participar do movimento das diretas já, eleger-se senador, ser constituinte, virar vice-governador do estado da Guanabara, enfim, viveu ainda muito tempo. E eu não me lembro mais exatamente em que ano Darcy Ribeiro morreu, mas ele foi, enfim, ele foi prodigalizado pela fortuna e viveu um tempo bom. E aí, enfim, brincamos, eu e Michel, com isso, e estava tudo bem. E num dessas mensagens, eu perguntava de vez em quando, e aí, como está o processo? Ele me disse que o processo estava avançando bem, e ele uma vez até me disse que tinha chegado no dia ou na véspera, sei lá, a caminhar 1 quilômetro sem se cansar, o que significava realmente que a coisa estava
indo para uma recuperação, não é? E uma sobrevida muito boa, né? 74 anos hoje, uma pessoa com 74 anos no mundo de hoje, não é exatamente um ancião, não é? Mas, enfim, mas quando foi mais recentemente, quando o texto apareceu na Dilemas já, e aí eu escrevi, eu fiz a revisão do material ser publicado, escrevi para ele para agradecer essa coisa toda e perguntei como ele estava, e aí ele disse que infelizmente ele tinha tido uma piora no quadro dele. Bom, eu fiquei realmente preocupado, não é? Sobretudo, em seguida a isso, não é? O artigo saiu, eu escrevi outra vez para ele, dessa vez agradecendo que o artigo tinha ficado muito bonito, a publicação e tal. Não houve resposta. Depois ele faleceu na quinta-feira, eu acho que no começo da semana, né, da quinta passada, quer dizer, na segunda-feira ou terça-feira, uma semana atrás, né? Eu escrevi de novo e perguntando e fiquei sem resposta. E aí comecei a achar que a coisa poderia ter desandado. E infelizmente desandou. Michel, que era tão atencioso e tão rápido, enfim, tão disponível a estar respondendo, a conversar, deixar mensagens sem resposta não era um bom sinal. E na quinta-feira eu soube que ele tinha morrido. E, bom, eu fiquei muito triste. E quer dizer mais? Nada. Obrigado, viu, por essa oportunidade de render esta pequena homenagem a alguém por quem eu, mesmo sem assiduidade na convivência pessoal, sempre nutri uma admiração e um afeto pela pessoa doce, erudita, sábia, bem-humorada e generosa que Michel Misse foi. Obrigado, minha gente. É isso, Luciano. A gente que agradece o teu depoimento, né, que foi muito aquilo que todos nós gostaríamos de dizer nesse momento, né? Todos nós que tivemos esse contato e conhecemos, né, a pessoa do Michel e toda essa afetividade, para além de toda a contribuição acadêmica, científica, né? Mas essa dimensão humana é uma dimensão que sempre foi marcante na pessoa dele, né? Sobre o artigo do Luciano, eu acho interessante só referir para vocês. Eu também li o artigo há pouco tempo, essa semana, Luciano, e o Luciano conta, né, que ele não sabia o tema que ele ia desenvolver na dissertação de mestrado, sob orientação do professor Joaquim Falcão. E o Joaquim estava cobrando, né? Pô, precisamos ter o tema definido. E isso estava incomodando, né, o Luciano, até que ele foi pegar um ônibus e correndo para pegar o ônibus, ele caiu num bueiro, quebrou duas costelas, e aí eu acho que no tempo de convalescência ele acabou encontrando esse tema de pesquisa que depois ele acabou desenvolvendo, né? O que mostra que essas coisas acontecem às vezes ao acaso, né? Mas um outro acaso, né? Nós tivemos esse ano, né, Luciano, há poucos meses, o falecimento do professor Roberto Cante de Lima, que foi uma outra figura marcante para todos nós, né, no campo dos estudos. Desculpe, Rodrigo, a interrupção. Eu não sabia que Kant tinha morrido. Ah, faz 2 meses, foi no mês agora de junho, também vítima do câncer, né, que ele já tinha já há bastante tempo, um câncer de rim que acabou dando a ele uma sobrevida de uma década, enfim, mas acabou falecendo poucos dias antes do Michel, né? Duas figuras muito importantes para a nossa área. E nessa entrevista do Michel para o Renato Lima, no livro dos Pioneiros, ele conta que, o Michel conta, né, que ele estava, acho que já nos anos 80, desenvolvendo seus estudos de teoria social, porque se nos anos 70 ele trabalhou a questão da violência, né, na graduação e depois logo em seguida, no mestrado ele acabou desenvolvendo o debate teórico entre Marx e Weber e essa conexão, né, de um marxismo weberiano, digamos assim, que ele começou, né, trabalhando no mestrado, depois continuou desenvolvendo
no doutorado que ele iniciou a fazer na USP com o Gabriel Com e depois acabou desistindo pelas atividades acadêmicas dele. Mas ele tinha, né, essa discussão teórica e ele foi morar, com 27 anos ele se tornou professor da UFRJ, sem mestrado. Naquela época, o aluno que se destacava na graduação já podia fazer concurso e até ingressar como professor, para vocês verem como é diferente hoje, né? As minhas alunas aqui presentes, ninguém tem muita expectativa do ingresso na docência sem o doutorado. O Michel, com a graduação, ingressou como professor no UFRJ, começou a fazer o mestrado, mas sem grande pressa, né? Porque não havia essa necessidade na época. E ele foi morar em Niterói, lá em Itapuã, numa casa vizinha ao Roberto Cante de Lima, que foi quando eles se conheceram, né? Ele conta essa história na entrevista, e isso também ajudou o Michel a voltar para o tema, né, da questão da violência, do crime e da justiça penal. Como o Luciano disse, né, eu e ele temos a formação em direito e depois fomos para a sociologia. E o Michel, embora não tivesse a formação em direito, eu diria, né, Luciano, que ele era um dos poucos sociólogos da época dele, né, que tinha um conhecimento dos meandros do sistema jurídico, né, do sistema judicial, uma coisa que não é muito comum no campo das ciências sociais, até por essa tradição marxista, né, e por essa digamos, por esse menosprezo, digamos assim, especialmente naquele contexto dos anos 70, a essa dimensão institucional das regras e das decisões judiciais. O Michel tinha esse conhecimento e nessa entrevista ele também deixa isso mais ou menos claro, porque ele vai trabalhar nos anos 70 numa pesquisa encomendada por um desembargador, o Cavalieri, que era pai de um colega do Michel. E com isso ele já na graduação se conectou, né, com o funcionamento das instituições. O tema da pesquisa era delinquência juvenil, que foi encomendada então pelo Cavalieri e foi financiada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E lá, desde então, né, o Michel sempre teve essa conexão e esse conhecimento dos meandros do sistema de justiça. E ele, assim como Kant, deixaram uma contribuição inegável, né? E por isso são pioneiros, assim como o professor Luciano, no desenvolvimento desse campo de pesquisa, dentro do qual nós estamos hoje, e podemos dizer que é um campo consolidado, é um campo que tem muitos grupos de pesquisa, redes de pesquisa, né, como o próprio INEAC, coordenado pelo Kant, como o INVIPS, no qual o Michel estava vinculado, e toda uma série de outras pessoas, enfim, instituições que têm trabalhado sobre esses temas, né? Eu queria registrar também a presença, sim, Luciano. Desculpe a interrupção. Eu teria um minuto para também fazer uma outra homenagem. Claro. É o seguinte, porque você fez referência à familiaridade com que Michel tinha, que Michel tinha com o campo jurídico e lembrou os acidentes da vida, os acidentes fortuitos da vida, que ele foi colega e amigo de um filho do juiz Cavalieri, que era uma figura, enfim, progressista, juiz, na época se dizia juiz de menores da Guanabara, e que viabilizou uma pesquisa que ele fez com o filho do juiz. Ele também desenvolveu, provavelmente por essa proximidade com o meio jurídico, ele também desenvolveu uma relação, um conhecimento com um também dos precursores. Hoje está meio esquecido da sociologia jurídica no Brasil, que foi um jurista do Rio de Janeiro chamado Miranda Rosa. Miranda Rosa era juiz nessa época e é autor, nos anos 70, de um manual de sociologia jurídica que até os anos, talvez, fim dos anos 80, começo dos 90, foi o mais consumido no Brasil. Depois o próprio Miranda Rosa virou desembargador, aposentou-se como desembargador no Rio de Janeiro, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A última vez que o vi, Miranda Rosa, foi em 2000, no Rio de Janeiro. Ele estava já bem avançado em idade e estava cego, o que me deixou
me deixou tocado, não é? Sim, mas tudo isso para dizer que Miranda Rosa criou nessa época um grupo de pesquisa, o jurista, um grupo de pesquisa para estudar conflitualidade no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E Michel Misse, jovem, bem jovem, estudante, acho que ainda talvez na graduação, ingressou nessa pesquisa, fez parte do grupo de pesquisa que fez esse estudo pioneiro, né, através do qual Miranda Rosa se torna um dos também pioneiros importantíssimos da sociologia jurídica no Brasil. Era só isso, desculpe esse pequeno parêntese, eu achei que deveria render esse preito ao meu velho amigo desaparecido já há bastante tempo. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço novamente, Luciano, e muito bem lembrado, o próprio Michel lembra do Felipe Augusto de Miranda Rosa, né, na entrevista dele, e eu ingressei na Faculdade de Direito, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1985. E no primeiro semestre nós tínhamos a disciplina de Sociologia Jurídica e o livro texto da disciplina era o Manual de Sociologia do Miranda Rosa, que era indicado, né? E foi o meu primeiro contato, portanto, com a sociologia do direito de uma forma mais institucional, foi nessa disciplina com a obra do Miranda Rosa. Para vocês verem, né, como tem essas conexões, como é importante, né, na atividade acadêmica que a gente dê valor, né, a essas coisas que vão acontecendo, a esses autores que a gente vai conhecendo, né, e a esse debate que, como disse o Luciano, é um debate já muito antigo, né? A gente pode falar em sociologia do direito, talvez desde as obras do Max Weber, no final do século XIX, de outros como Eugen Ehrlich, também na Alemanha, depois na França, se desenvolve também uma sociologia do direito. Então, é uma disciplina que tem praticamente 150 anos, pelo menos, de produção sistemática a respeito das relações entre o direito e a sociedade. E como eu disse, o Michel, com uma formação sociológica, com uma forte, né, base teórica, primeiro a partir da influência da teoria marxista, depois incorporando também a perspectiva weberiana, enfim, e tudo aquilo que ele desenvolveu ao longo, né, dessas 5 décadas de produção teórica, ele tinha sempre essa conexão com o direito enquanto objeto de pesquisa. E isso não é comum, né? Isso é algo que marca a trajetória de alguns pesquisadores no Brasil, que, mesmo sem formação em direito, acabam tendo esse conhecimento desses meandros a partir da perspectiva sociológica. E a gente tem presente aqui também, nessa homenagem ao Michel, uma representante desse pensamento, que é a Rochelle Facchineto, que está ali presente. Ela me disse que o áudio dela não está funcionando, mas a Rochelle fez a graduação na URGS em Ciências Sociais, depois fez o mestrado comigo, né, trabalhando com o tema das adolescentes internas aqui na instituição de internação de adolescentes em conflito com a lei, e fez o doutorado dela sobre o Tribunal do Júri, analisando como homens e mulheres eram tratados em conflitos de gênero que tinham resultado em desfecho fatal, seja pelo homicídio, né, do homem pela mulher, seja pelo feminicídio da mulher, que na época nem era a categoria feminicídio ainda utilizada, né? Mas o Michel participou disso, né, Rochelle? O Michel foi da banca de tese da Rochelle, onde essa tese foi discutida, onde esse debate aconteceu, também estava presente, né? E foi um momento marcante também para todos nós, né, Rochelle, para a tua trajetória, para a minha, né, e para esse diálogo que nós sempre tivemos, mas também por esse diálogo com o Michel naquele momento, que foi um diálogo que foi propiciado, né, pelo trabalho da Rochelle, que é um trabalho hoje de referência a respeito do tema do Tribunal do Júri e dessas questões ligadas a gênero, né, a violência de gênero. Então, te agradeço também, Rochelle, pela tua presença. Tem mais outras pessoas aqui presentes, como a Laura Hipólito, o Diego Zisman, que está ali, que é professor da Universidade Federal, da Universidade de Buenos Aires, que também tem, né, uma presença e um diálogo
importantes com a sociologia brasileira. Ele que tem uma obra sobre a sociologia da punição. Muito bem, tudo bem, Diego? Então, saudando então a vocês, eu saúdo a todas e todos novamente, né? E vou agora então fazer isso que eu me propus a fazer, que é resgatar um pouco da trajetória desse nosso amigo, desse nosso grande incentivador e grande consolidador, né, da área da sociologia da violência. Eu falei para o Luciano no e-mail que eu escrevi para ele que se a nossa área fosse um time de futebol, o Michel seria o camisa 10, né? Ele seria o Zidane ou o Rivaldo, pela importância dele, pela elegância dele também, né? E pela marca que ele sempre deixava, né? Tanto pelas colocações dele quanto pela presença sempre afetiva, né? Como eu já registrei. Mas tentando resgatar um pouco, né? Eu vou trazer alguns trechos da entrevista dele e vou debater isso porque acho que tem a ver com a nossa disciplina, inclusive de criminologia contemporânea e sociologia da violência, cujo debate é justamente esse, né? Nós não tivemos no Brasil o desenvolvimento da criminologia enquanto ciência. O que se chama criminologia no Brasil ou é a criminologia positivista de viés lombrosiano e que marca especialmente a atuação da psiquiatria no campo, né, jurídico e muitas vezes até com psiquiatras ministrando essa disciplina nas faculdades de direito desde quando ela foi criada, como Nina Rodrigues, por exemplo, na Bahia, né? E depois a criminologia crítica, que é uma leitura de juristas sobre uma base teórica marxista que vai ser incorporada à discussão da criminologia, trazendo elementos também do labeling approach, depois da contribuição Foucaultiana, e que se desenvolve no Brasil, especialmente dentro das faculdades de direito, né? Mas no campo das ciências sociais, a gente não teve esse desenvolvimento que acontece em outros lugares do mundo, como especialmente no contexto norte-americano, de uma sociologia voltada para a análise das dinâmicas criminais e também do funcionamento da justiça criminal e das demais instituições do sistema de segurança pública e justiça criminal. E isso é uma lacuna, digamos assim, que começou a ser preenchida a partir do final dos anos 70, quando esses trabalhos pioneiros são desenvolvidos. O Michel, né, e nessa entrevista com o Renato Lima, eles registram isso, que ele era um pioneiro, porque ele desenvolveu esses estudos na graduação, porque depois, no final dos anos 70, quando ele vai para o mestrado, ele deixa de lado o tema da violência. Ele vai discutir teoria social, marxismo, Weber, né? E faz isso durante todos os anos 80, e somente no final dos anos 80, início dos 90, é que ele começa a retomar o contato e a discussão com o tema da violência, do crime, da segurança pública, que é o que leva ele a desenvolver a sua tese de doutorado, agora não mais na USP, mas no UPERJ, né? E eu vou então trazer alguns elementos sobre isso. O Michel fez a graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1970 a 74. Ele era nascido no Espírito Santo, né, em Cachoeiro do Itapemirim, e veio para o Rio no final dos anos 60. Eu nasci em 68. Foi mais ou menos quando o Michel estava chegando ao Rio de Janeiro com 17 anos. Eu sou 17 anos mais novo do que ele, 16 anos mais novo que o Luciano, né, Luciano? Mas, enfim, né? Então, naquele contexto do período mais duro da ditadura militar, o Michel chegava no Rio de Janeiro e começava não só os seus estudos de sociologia, mas também a sua militância política, que é uma coisa importante ser registrada, né? O Michel, naquele momento, ele se filia ao Partido Comunista do Brasil, que, entre outras coisas, estava desenvolvendo as bases da guerrilha no Araguaia para resistir e enfrentar a ditadura militar, né? Então, o Michel se vincula ao Partido Comunista do Brasil, mas como estudante de sociologia, enfim, não oferecia maiores riscos ao regime, e ele é sequestrado por policiais à paisana, é levado para o doicode e é torturado, né? E passa alguns dias sob tortura, talvez no mesmo local onde depois o Rubens Paiva acabou sendo torturado e falecendo, né? Isso aconteceu com o Michel em 72,
que foi o ano em que a guerrilha do Araguaia foi praticamente exterminada, né, com muitos mortos, né, e com toda uma situação extremamente grave do ponto de vista da repressão violenta aos opositores ao regime militar naquele momento, né? Então, isso é uma marca da trajetória do Michel, evidentemente, a militância política, o ingresso no curso de Ciências Sociais e essa origem vinculada ao pensamento marxista. E eu diria, como todos nós, né, Luciano, quem não foi marxista em algum momento nessa trajetória de análise do contexto social, das instituições jurídicas, das relações entre o Estado e a sociedade, especialmente naquele período, né, da ditadura e da transição da ditadura para a democracia, onde toda a militância política, enfim, era muito vinculada a uma ideia de transformação social mais ampla, de enfrentamento das mazelas, da desigualdade e de todos os problemas da sociedade brasileira, que nos faziam, inclusive, desconfiar muito, né, de coisas como uma Constituição Federal. Né? Bem, é importante, enfim, mas precisamos ir além disso, precisamos transformar a estrutura social. Né? É claro, de lá para cá muita coisa aconteceu, o muro caiu, as experiências soviéticas e de outros países ligados a essa tradição de pensamento não conseguiram sobreviver e muito daquilo que esses regimes fizeram do ponto de vista, né, de uma atuação totalitária por parte do Estado começou a vir à tona, e tudo isso levou a uma crise do pensamento marxista e a uma necessidade de, no mínimo, atualização, para não dizer uma superação, né, dessa tradição teórica. Talvez o Michel tenha feito isso mais cedo do que muitos de nós, porque quando ele vai para o Weber, né, e quando já nos anos 70 ele começa a fazer os seus estudos sobre Max Weber, isso já aparece como uma preocupação. Né? Preciso atualizar esse pensamento muito vinculado ao materialismo histórico dialético, a toda uma ideia, né, de luta de classes que são relevantes, são pertinentes, né, como o Michel reconhecia, mas que do ponto de vista analítico são muito limitados para entender o funcionamento da sociedade, porque é uma teoria datada, é uma teoria limitada pelo seu contexto histórico, e o pensamento marxista, de maneira geral, acabou se vinculando a essas experiências históricas de regimes autoritários e, portanto, se embotando para realmente realizar essa conversão ou essa atualização para dar conta de sociedades complexas, democráticas, modernas, enfim, né, como alguns tentaram fazer, entre os quais Jürgen Habermas, né, e outros autores que fazem parte dessa tradição, né, de um pensamento marxista, mas que não se fechou, né, e não parou no tempo, como aconteceu com muita gente que ainda se vincula a essa ortodoxia. Né? No mestrado, então, em sociologia, o tema, né, e o título da dissertação do Michel é o conceito de classes sociais em Marx e Weber. Né? E ele desenvolve essa dissertação no IUPERJ, no Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, colocando como subtítulo Introdução a uma divergência problemática. Na introdução a uma divergência problemática, essa divergência entre Marx e Weber, a tradição marxista e a tradição weberiana, que para mim tem a maior importância. Eu também passei por esse processo, né, de tentativa de construção de um referencial teórico mais atualizado para dar conta das relações entre direito e sociedade, já em meados dos anos 90, e me parece que essa é uma discussão chave. Não por acaso, as nossas duas próximas aulas da disciplina são sobre Marx e Weber. Né? E isso é algo que eu sempre trago, né, nas minhas disciplinas e nas minhas orientações, a contribuição desses dois clássicos da sociologia, mas, né, a necessidade, especialmente do pensamento marxista, de se atualizar e reconhecer que a teoria, tanto de Marx quanto o pensamento marxista, de uma maneira
geral, não tem uma teoria do Estado, uma teoria que dê conta, né, dessas relações institucionais que o Weber desenvolveu, né, e desexa com uma teorização muito importante desse ponto de vista, né, e que depois, talvez até no doutorado em sociologia na USP, o Michel registra nessa entrevista que ele foi aluno do Michel Lovy, né, e o Michel Lovy tentou construir, a partir dos anos 80, isso que passou a ser conhecido como marxismo weberiano, né, uma discussão de uma tentativa de atualização, digamos assim, do pensamento marxista sem jogar a criança fora junto com a água do banho, ou seja, tentando manter de alguma forma o Marx como uma referência, mas reconhecendo os limites da obra e do pensamento marxista e partindo, né, para uma atualização a partir da contribuição weberiana. Mas o Michel não conclui esse doutorado, que ele, né, começa na USP, sob orientação do Gabriel Kohn, né, o grande weberiano da USP, né, e de uma instituição que foi talvez a que mais contribuiu para o resgate e a maior relevância do pensamento weberiano no Brasil, né, e muito a partir da contribuição do professor Gabriel Kohn. Mas o Michel diz na entrevista que ele não conseguiu levar adiante esse doutorado porque ele já era professor no UFRJ, ele era chefe de departamento, ele não tinha condições, né, de abandonar suas atividades acadêmicas para poder fazer o doutorado da forma como ele gostaria. E com isso ele acaba deixando de lado o doutorado naquele momento, para ele não era uma coisa tão relevante, né? E ele então deixa de lado. Só que com isso, o Michel acaba bem, ele não pode ir para a pós-graduação, ele não pode orientar, ele não pode dar aulas na pós-graduação, e isso começa a ser um problema a partir dos anos 90, quando ele percebe então essa consolidação do campo da sociologia da violência e como ele poderia contribuir com o campo, né? Como ele poderia, né, estando na pós-graduação, ter um espaço muito maior de influência, de formação e de produção acadêmica. E aí ele acaba, então, ingressando no doutorado em sociologia no IUPERJ, no Instituto também Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, sob orientação do professor Luiz Antônio Machado da Silva, que é uma outra grande referência, é um outro pioneiro do nosso campo. Também tem uma entrevista com ele no livro, e ele também já faleceu há algum tempo, né? Não tanto tempo, mas há algum tempo que ele nos deixou, né? Mas ele foi o orientador do Michel. A tese do Michel teve como título Malandros, Marginais e Vagabundos, a acumulação social da violência no Rio de Janeiro, né? Então, na verdade, é uma tese de alguém que já tem uma maturidade acadêmica, que já tinha uma trajetória como pesquisador, que já estava aí na casa dos seus 50 anos, chegando aos 50 anos, já tinha feito muita coisa, e a tese, portanto, nesse caso, é a consolidação de uma trajetória, né? E ele vai consolidar isso nessa tese que foi publicada, né? Que é uma das principais referências aí do nosso campo, né? E lembrando também que ele fez durante o doutorado um período de doutorado sanduíche na École des Hautes Études em Ciências Sociais da França, né, em Paris, com a orientação de Daniel Pecot, né? Então é uma outra marca importante. Eu digo isso porque depois, ao longo, né, dos últimos 20 anos, o Michel também coordenou programas de bolsas e de pesquisa CAPES-COFECUB, que é essa parceria da CAPES com a França, onde o Michel teve um papel importante também para enviar pesquisadores para lá, né, e para estreitar esse diálogo entre a sociologia da violência brasileira e os estudos sobre violência e segurança pública na França. Analisando, portanto, né, o Michel se torna doutor somente em 1999, tardiamente, né? Eu me doutorei em 2003, sendo 17 anos mais novo do que ele, enfim, ou seja, né, ele 15 anos antes poderia ter sido concluído o seu doutorado, talvez 20 anos antes, se ele tivesse levado adiante aquele doutorado na USP. E com isso, olhando para o currículo do Michel,
a gente vai ver que ele tem 20 orientações de doutorado. Eu acabei de completar 19, né? Então, mesmo sendo bem mais novo, eu já tenho praticamente o mesmo número de orientações de doutorado que o Michel teve nesses últimos 20 anos. O primeiro orientando dele a concluir o doutorado, isso aconteceu no ano de 2004. E eu vou depois dizer para vocês quem foram, né, alguns dos principais orientandos do Michel nesse período que ele atuou como orientador, né? A primeira, já vou registrar isso agora, a primeira orientanda de doutorado do Michel foi a Nalaine Mendonça Pinto, que é uma integrante do nosso comitê de pesquisa em sociologia da violência, uma pesquisadora da nossa área, né, e cujo trabalho de doutorado ela defendeu em 2006, né, uma tese intitulada Penas Alternativas, um estudo sociológico dos processos de criminalização e despenalização no sistema de criminalização brasileiro. Então, um tema jurídico, né, de sociologia jurídica, de funcionamento das alternativas penais, e que é a primeira orientação, então, finalizada do Michel, já no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olhando para o currículo do Michel, a gente vê que ele coloca ali, né, as suas linhas de pesquisa. Na verdade, são 5, mas a gente pode condensar ela em 3. Teoria sociológica, Weber e Marx. Então, esse diálogo com os clássicos ele sempre manteve ao longo da sua produção, né? Eu diria muito mais weberianamente, né? Mas de qualquer forma ele nunca abandonou essa origem marxista, pelo menos sentimentalmente falando, né, Luciano? Ele ainda manteve essa perspectiva, né? Mas o Weber foi talvez a grande referência que levou o Michel à construção de conceitos bastante originais para pensar sobre a sociologia da violência no Brasil. A segunda linha de pesquisa que ele coloca no currículo é criminalidade, conflito social e violência urbana. E ele diz que o objetivo dessa linha é realizar pesquisas e estudos na área temática da criminalidade, do conflito social, da violência urbana e da segurança pública, através do que ele criou na UFRJ assim que ele concluiu o doutorado, que foi o Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana, o NECVU, né, que é o núcleo de pesquisa em que ele desenvolveu os seus trabalhos a partir do ingresso no programa de pós-graduação e da orientação dos seus mestrandos e doutorandos. E a terceira linha de pesquisa é teoria social e modernidade, que ele diz que tem por objetivo investigar temas relacionados às crises e transformações da modernidade nas perspectivas clássica e contemporânea da teoria social. Então, novamente, aí o debate onde ele resgata os clássicos, mas ele propõe, né, uma atualização buscando nos contemporâneos essa interpretação do contexto social contemporâneo, que é um desafio para todos nós, né, colocados diante aí das transformações sociais que têm marcado a nossa sociedade, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, né? Então são 3 linhas de pesquisa muito claras, muito definidas e que representam bem por onde o Michel caminhava, né? Qual era a trilha que ele mais ou menos percorria em toda a sua trajetória nesses 50 anos como pesquisador, desde a graduação até os seus últimos trabalhos. Se a gente analisar já nesse período, depois de formado como doutor, os projetos de pesquisa que o Michel registra no currículo Lattes, a gente vai ver de 2001 a 2007 a questão criminal no Rio de Janeiro, um tema que sempre o preocupou, que é o tema da tese e que ele vai continuar trabalhando depois da conclusão da tese. Um trabalho que agora que eu me dei conta, eu não conheço esse trabalho, mas ele coloca no currículo e ele publica esse trabalho em livro, que é o diagnóstico das mudanças em curso nas guardas municipais no Brasil. A Bárbara está presente ali,
e a Bárbara é minha orientanda de mestrado, trabalhando com o tema guardas municipais. O Michel, lá em 2007, Bárbara, fez uma pesquisa sobre isso, naquela época em que as guardas começavam a ser reestruturadas para assumirem funções que até então elas não desempenhavam no policiamento urbano, né? E depois isso deu origem ao Estatuto das Guardas em 2012, né? E a todo um desenvolvimento que tem acontecido até os dias de hoje com essa ampliação do papel das prefeituras através das guardas municipais no campo da segurança pública, né? Depois, de 2008 a 2009, ele vai desenvolver uma pesquisa em que ele me convida para atuar como pesquisador, que é o inquérito policial no Brasil. Essa pesquisa é num momento, né, 2008, 2009, segundo o governo Lula, pró-nasce, era um momento de ebulição em matéria de reformas da segurança pública. É um momento onde talvez mais nós tenhamos acreditado que as coisas poderiam mudar de uma forma mais ampla, e era um momento, talvez, né, Rochelle, em que mais o nosso campo foi ouvido, porque o governo nos chamava. Houve logo depois ali a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, havia editais de pesquisa da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, né? Então era um momento de grande ebulição, e naquele momento a Federação Nacional dos Policiais Federais convida o Michel para desenvolver essa pesquisa. Federação Nacional dos Policiais Federais, a FENAPEF, que eram os agentes de polícia federal, não os delegados. Porque os agentes de polícia federal tinham uma crítica em relação à estrutura do inquérito policial. E nós fomos chamados, o Michel, e ele convida a mim para coordenar a pesquisa em Porto Alegre, ao José Luiz Raton para coordenar a pesquisa em Pernambuco, a Joana Vargas, que foi sua companheira nessas últimas décadas, para coordenar a pesquisa em Minas Gerais, ela que na época era professora da Universidade Federal de Minas Gerais, e o professor Arthur Trindade Maranhão Costa para coordenar a pesquisa em Brasília, no Distrito Federal. Então, nós cinco nos reunimos lá em 2008 no apartamento do Michel em Copacabana, né? Fizemos uma reunião de um dia todo para planejar, para organizar então a coleta de dados e como seria feita a pesquisa. A meia quadra do apartamento do Michel ficava um bar onde todos os colorados do Rio de Janeiro se reuniram em dia de jogo, né? E era um momento onde o Inter ganhava muita coisa, Libertadores, Mundial. Então o Michel estava muito impactado ali pela presença do Internacional no Rio de Janeiro, né? E acompanhava ali todos os momentos, né, de confraternização colorada em Copacabana, né, que era um bairro, né, muito interessante para circular, para fazer as coisas, né? O João Veloso, que é professor hoje na Universidade de Ottawa, ele também foi aluno do Michel na graduação em Ciências Sociais na UFRJ, e ele hoje está em Ottawa, né? Mas ele deu um depoimento sobre a relação dele com o Michel no nosso grupo lá do INEAC, dizendo que para ele, no início dos anos 2000, a figura do Michel Missi era a figura do malandro, né? Porque o Michel andava com um chapéu que era um chapéu do malandro carioca, né? E ele tinha uma figura, né? Que era uma figura muito peculiar e muito típica, né? Que não tinha nada a ver com o Michel. Ele não era o malandro, mas a figura dele, né? Naquele momento, para um aluno de graduação, era essa, né? E o Michel, embora não fosse um malandro, ele era do samba, né? Ele era da Portela, ele era de escolas de samba, ele estava sempre promovendo também e acabou sendo um dos idealizadores e promotores de um bloco de carnaval no Rio de Janeiro, que é o Eu Vou para Maracangalha, né, que foi também lembrado pela Jaqueline Muniz no depoimento que ela deu agora com o falecimento do Michel. Então era uma figura, enfim, que circulava em vários âmbitos, né, da cidade do Rio de Janeiro, entre os quais esse, né, do samba carioca. Mas voltando aqui então para a trajetória do Michel, logo depois então dessa pesquisa sobre o inquérito policial no Brasil,
que foi uma pesquisa de grande impacto, né? Nós acabamos de publicar há pouco tempo atrás a segunda edição dessa pesquisa, com uma introdução do Roberto Cantes de Lima, que era a grande inspiração para a discussão de polícia no Brasil, junto com o Luciano, né, e a sua discussão sobre as delegacias de polícia, e o Cantes de Lima sobre a polícia na cidade do Rio de Janeiro. E nós, então, fizemos essa pesquisa empírica sobre o inquérito policial, naquele momento ali, início dos anos 2000, onde não era tão comum, né, esse tipo de trabalho empírico, esse tipo de trabalho empírico e etnográfico, e nós realizamos esse trabalho também, cujos resultados foram muito interessantes, né? Depois, então, dessa pesquisa sobre o inquérito policial, o Michel também desenvolveu uma pesquisa sobre a modernização da gestão dos laudos periciais, que, na verdade, dá continuidade, né, a essa discussão dele sobre o inquérito policial. Depois, ele desenvolve uma pesquisa sobre conflitos urbanos, violência e processos de criminalização no Brasil e na França, já no âmbito desse programa CAPES-COFECUB, dessa parceria com a França. Depois, de 2009 a 2011, um estudo sobre os autos de resistência no Rio de Janeiro. Os autos de resistência são os registros de mortes praticadas em intervenções policiais, que no Rio de Janeiro sempre, né, houve muita polêmica em relação a isso, em relação à fragilidade desses autos e ao fato de que esses autos muitas vezes eram uma forma de fazer com que esses casos não fossem investigados e não houvesse a responsabilização dos policiais que atuavam de maneira irregular, ilícita, executando muitas vezes moradores de comunidades, né? E isso então também foi tema desse trabalho do Michel. Depois de 2009 a 2015, mercados ilegais, mercadorias políticas e a organização local do crime no Rio de Janeiro, que é também uma continuidade em relação à tese de doutorado, que se tornou uma agenda de pesquisa. De 2012, né, a 2014, o fluxo do trabalho de perícia no homicídio e também a segurança pública em mega eventos, uma análise dos processos sociais envolvidos nas mudanças em curso na área da segurança pública no Rio de Janeiro, visando sediar os grandes eventos esportivos. Esse também, portanto, foi um foco do Michel. E depois de 2003 a 2015, e depois também 2016, ele desenvolveu uma pesquisa sob encomenda do governo federal, já no período de presidência da presidente Dilma Rousseff, sobre a pesquisa sobre segurança pública nas fronteiras. Então, foi uma pesquisa de âmbito nacional, cujo universo de pesquisa foi ou foram os 588 municípios brasileiros da faixa de fronteira, com base em dados secundários, com base num survey, numa amostra de 178 desses 588 municípios, e de um trabalho de campo qualitativo em 55 deles. Então, essa foi talvez a maior pesquisa, né, coordenada pelo Michel. Muitos pesquisadores da geração que ingressou na universidade nos anos 2010 participou dessa pesquisa, né? Muita gente que hoje é doutor começou a fazer os seus primeiros trabalhos de pesquisa empírica nessa pesquisa do Michel, né? E é uma pesquisa que teve uma repercussão também muito grande, um trabalho de grande envergadura, num momento onde o governo federal justamente focava a questão da segurança pública na questão da fronteira, né? O governo Dilma, vocês devem lembrar que o Pronace foi descontinuado e todo o financiamento público federal para a segurança pública acabou sendo direcionado para os grandes eventos e para a região de fronteira, e o Michel acompanhou essas duas dimensões aí na forma de dois projetos de pesquisa. E os últimos projetos registrados no currículo dele são, um deles, Justiça Penal, Sistema Penitenciário e Democracia no Rio de Janeiro, uma pesquisa sociológica sobre benefícios penais e controle social,
onde ele propõe uma investigação para compreender, numa perspectiva sociológica, os processos de concessão e recusa de benefícios penais, de progressão de regime, livramento condicional aos presos do Rio de Janeiro. Depois de 2018 a 2021, uma pesquisa que ele intitulou como Aspectos Analíticos das Pesquisas sobre Violência no Brasil e na América Latina. Então aí ele já está num momento de tentativa de construção de uma base analítica e teórica sobre a violência no Brasil, e ele começa a dialogar também com pesquisadores no México, na Colômbia, na Argentina, e isso também acabou resultando em algumas publicações. Se vocês olharem o currículo dele, vocês vão ver que tem alguns artigos publicados que refletem esse momento de uma tentativa de aprofundamento teórico, de construção de um referencial teórico mais robusto para olhar para o continente sul-americano e a dinâmica dessa acumulação social da violência. Depois, uma pesquisa de 2019 a 2022, Os Sentidos do Cárcere, Incapacitação e Ressocialização na Realidade Prisional Contemporânea, que é um trabalho que ele diz que tem por objetivo compreender como os diversos atores e instituições que fazem parte do sistema prisional atribuem sentido à principal forma de punição em vigor no país. Um trabalho muito interessante, muito conectado com uma tese de doutorado que eu orientei aqui na PUC, da Cristiane Russomano Freire, que também olhou para isso, as representações sociais sobre a punição de atores do ambiente ou do contexto penitenciário, né? Então ele também estava preocupado com isso. E o último registro os dois últimos registros que, inclusive, não foram finalizados, um deles é a acumulação social da violência no Rio de Janeiro, novos desafios. Então é essa tentativa de dar andamento a essa agenda de pesquisa sobre o tema da acumulação social da violência no Rio de Janeiro, onde ele vai registrar o seguinte: ele vai dizer que o objetivo desse projeto é operacionalizar uma sociologia da violência no Rio de Janeiro, centrada nos diferentes sentidos do signo violência, mobilizados em diferentes tipos de situação, pensados na continuidade de um processo histórico de acumulação social que o construiu como um fantasma, um espectro capaz de intervir nas interpretações e comportamentos dos atores sociais sobre os outros e sobre si próprios, na continuidade de uma série de pesquisas empreendidas pelo NECVU sobre esse processo nos últimos 20 anos, pretende-se promover, a partir de um conjunto multicentrado de pesquisas empíricas, uma análise da operação de definição de situações e contextos como violentos pelos atores sociais, com vistas a compreender as reconfigurações e mudanças no processo de acumulação social da violência no Rio de Janeiro e os novos desafios postos para a segurança pública no estado do Rio. No plano teórico, o projeto pretende interligar abordagens de processos de incriminação, sujeição criminal, mercados ilegais e produção de mercadorias políticas em ambientes sociais de privação relativa e forte desigualdade social. Então, essa é a síntese dessa proposta de pesquisa, que nada mais é do que uma síntese de toda essa produção do Michel, talvez desde os anos 90, da sua tese, até os últimos dias, mas que, na verdade, tem toda essa longa trajetória por trás, né, e a partir da qual ele construiu os seus principais conceitos e a sua contribuição para o nosso campo. O último projeto registrado, que foi aberto no Lattes em 2024, se intitula Estrutura e Abrangência de uma Organização de Tipo Mafioso: O Jogo do Bicho no Rio de Janeiro do século XXI. Que é essa pesquisa? Esse projeto pretende preencher importantes lacunas na bibliografia sobre o jogo do bicho, especialmente sobre a sua estrutura, morfologia familista, hierarquia funcional,
relações com a polícia e outras agências públicas, bem como as recentes disputas entre herdeiros dos ex-integrantes da chamada Cúpula do Bicho no Rio de Janeiro. Né? E depois segue essa apresentação, mas mostra, né, que, na verdade, o Michel também tinha no seu radar, especialmente nesses últimos anos, essa questão da criminalidade organizada, as suas origens no Rio de Janeiro a partir do jogo do bicho, a sua caracterização como organização mafiosa, a sua relação com as instituições, especialmente de segurança pública, especialmente a polícia, naquilo que configura o que o Michel vai chamar de mercadorias políticas que essas instituições negociam. Né? Lamentavelmente, são projetos que não vão ser concluídos, mas que deixam, né, uma perspectiva sobre essa agenda de pesquisa, que é uma agenda de pesquisa que com certeza será continuada, né, por todos aqueles que se inseriram academicamente a partir da conexão, da contribuição e da orientação do Michel, e por isso eu vou até fazer referência a eles, né? Antes disso, apenas então registrar que da contribuição do Michel, talvez no campo da sociologia da violência, ele até registra isso na entrevista para o Renato Lima, há uma certa debilidade teórica, ele se ressente, né, de um pouco aprofundamento teórico no campo em detrimento de uma grande produção de dados empíricos. Ele vai dizer que isso é um problema que nós precisamos enfrentar, e ele deixou esse problema para nós, para a nossa geração, mas ele deu uma contribuição inestimável para isso, através de três conceitos, que são o de acumulação social da violência, o de sujeição criminal e o de mercadorias políticas. Né? Eu não vou utilizar o tempo agora para falar deles, mas todos que leram, né, e que tiveram contato com a obra do Michel sabem ao que eu me refiro, né, e sabem qual é a dimensão que esses conceitos têm nessa conexão de uma criminologia pós-crítica, né, que vem desse contato do Michel com autores do Labeling Approach, o próprio Foucault, né, como eu procurei resgatar também, Luciano, no artigo que vai sair publicado no próximo número da revista Dilemas, num dossiê dos 50 anos da publicação de Vigiar e Punir, que eu tenho certeza que o Michel leu, né? Porque a Dilemas era como uma filha para ele. Né? Tudo que era publicado na Dilemas, o Michel conhecia. Né? O Michel lia, o Michel revisava, para além, né, dos pareceristas que acompanharam esse processo de consolidação da Dilemas, que é uma revista que foi criada lá em 2004, né, e que se mantém até hoje, e todos os pesquisadores do campo da sociologia da violência no Brasil que se formaram mestres e doutores nesses últimos 25 anos, possivelmente tenham publicado artigos na Dilemas, porque ela se tornou talvez a grande revista da sociologia da violência no Brasil. E nesse trabalho que eu escrevi sobre o impacto do vigiar e punir no Brasil, eu procuro resgatar algumas coisas, fazer a crítica desse legado, mas também destacar, né, a presença de conceitos e da perspectiva Foucaultiana, tanto na obra do professor Sérgio Adorno, quanto na obra do Michel. Né? E acredito eu que, especialmente o conceito de sujeição criminal, ele esteja ligado a o assujeitamento trazido, né, e discutido por Foucault, mas que tem conexões também com o Labeling Approach, com toda uma produção dos anos 60, né, que o próprio Michel registra na entrevista, que ele não teve contato até 73, 74, quando esses autores começaram a aparecer algumas coisas no Brasil, né, algumas coisas que eram trazidas para cá, porque o contato naquela época era muito mais difícil, né, com a produção estrangeira, enfim, né, e isso levou um tempo para acontecer, mas o Michel, no campo das ciências sociais, foi um dos primeiros a ter contato com essa bibliografia, com a criminologia crítica do Taylor, o Alton Jung, com o Howard Becker, né, e o debate da teoria do etiquetamento e tudo mais, e ele faz o registro disso nessa entrevista,
que eu tinha pensado em trazer algumas coisas dela, talvez não dê tempo, né? Porque eu quero ainda registrar agora quem foram esses orientandos do Michel. Talvez não vou pegar todos, né? Mas os que eu mais tenho contato e que mais se destacaram no campo dos estudos da violência no Brasil, que são eles, a Nalaine Mendonça Pinto. A Nalaine é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu conheci a Nalaine numa Unbox há 25 anos atrás, quando eu estava lançando a minha dissertação de mestrado em livro, e ela estava ali no mestrado, se preparando para ir para o doutorado e trabalhando com temas de política criminal e de alternativas penais, o que nos colocou em diálogo, e até hoje, né, temos esse diálogo tanto no INEAC quanto em eventos que acontecem, como aconteceu agora em São Paulo, né? O Congresso Brasileiro de Sociologia, onde nós organizamos uma mesa coordenada pela Nalaine sobre a criminologia crítica e a sociologia da violência, sobre como esse diálogo historicamente tem acontecido e sobre os limites da criminologia crítica para dar conta, né, dos dilemas e dos conflitos sociais contemporâneos. Uma outra pesquisadora, também formada pelo Michel, é a Brígida Rinaldi, que é argentina. Acredito eu que hoje ela é professora na Argentina, e o tema de doutorado dela é Os Vãos Esquecidos, experiências de investigação, julgamento e narcotráfico na fronteira Argentina e Paraguai, defendida essa tese no ano de 2007, já preparando a incursão do Michel na fronteira, né, naquela pesquisa ampla que ele fez na década seguinte sobre as dinâmicas do crime na fronteira do Brasil, né, em toda a fronteira brasileira, desses 500 e tantos municípios que ele fez esse levantamento. A Brígida participou também dessa pesquisa das fronteiras, né, e também é uma pesquisadora de grande destaque no campo da sociologia da violência. O Alexandre Vieira Werneck, bem, é um doutor formado pelo Michel em 2009 e talvez seja o que teve mais contato com o Michel nessas últimas décadas, porque além de ter sido orientando dele, ele foi também editor da Dilemas, né? E ele é um pesquisador, enfim, que tem uma carreira muito reconhecida nos estudos de sociologia da moral. E para vocês terem uma ideia, a tese do Werneck, orientada pelo Michel, ela tem como título O Invento de Adão, o papel do ato de dar uma desculpa na manutenção das relações sociais. Talvez de todas as teses orientadas pelo Michel, é a que mais foge do debate específico do campo da sociologia da violência, mas tem conexões, né, Rochelle? Essa discussão da sociologia da moral, das escolhas, daquilo que orienta a conduta individual num país como o Brasil, que é o país do jeitinho, que é o país do carteiraço, né, do você sabe com quem está falando e tudo mais. Então, o Werneck é alguém que tem uma contribuição muito original, né, ele mantém uma agenda de pesquisa muito própria, mas que teve nessa orientação do Michel ali um momento muito importante, muito marcante. Eu encontrei com o Werneck na SBS em julho, justamente, Luciano, naquele momento em que o Michel estava se recuperando. E isso faz pouco mais de um mês, né? E o Werneck me disse: olha, ele está se recuperando, ele vai sair dessa, as coisas estão indo bem. Lamentavelmente, nós agora sabemos que não foi isso que ocorreu. O Werneck também estava com muita expectativa, né, dessa melhora. E eu também rendo aqui os meus pêsames a ele e a todo o pessoal do NECVU que trabalhou mais proximamente do Michel nesses últimos anos. Depois do Werneck, a outra tese de doutorado que eu destaco é a da Vivian Ferreira Paes, que teve como título Como se contam crimes, um estudo sobre a construção social do crime no Brasil e na França, defendido então em 2010. E a Vivian, né, Rochelle, acabou indo morar na França. Ela foi professora durante algum tempo no Brasil e depois acabou indo para a França e está lá, né, como professora, pesquisadora, também formada pelo Michel. Depois, o trabalho da Clarissa Almeida Silva, que atualmente é professora na Universidade Federal Fluminense, onde depois de aposentado no FRJ, o Michel
permaneceu um tempo também como professor visitante, como professor colaborador, inclusive, do programa de pós-graduação em segurança pública da Universidade Federal Fluminense, a convite do professor Roberto Cante de Lima. E a Clarissa Almeida Silva, a tese dela de doutorado foi a construção social e institucional do homicídio, da perícia em local de morte à sentença condenatória. Então é um outro trabalho muito relevante, né, Rochelle, sobre essa discussão a respeito do homicídio, o fato, a investigação e o tratamento judicial por meio de uma instituição muito peculiar que é o Tribunal do Júri no Brasil, com todas as suas características, enfim, né, que foram também resgatadas sociologicamente nessa tese da Clarissa. Depois, uma das mais conhecidas orientandas do Michel, que é professora na UFRJ, que foi formada por ele como doutora em 2013, que é a Carolina Christoph Grillo. A Carolina Grillo, que tem muitas publicações sobre narcotráfico, sobre violência e segurança pública, e cuja tese de doutorado foi Coisas da Vida no Crime, Tráfico e Roubo em Favelas Cariocas. Né? Então, aí é sobre essas dinâmicas da criminalidade, da violência nas regiões de favela no Rio de Janeiro, um tema que sempre acompanhou a trajetória do Michel e que na Carolina Grillo teve, né, uma pesquisadora importante aí que ele formou e que hoje também desempenha esse papel de formadora para uma nova geração. Inclusive, eu queria destacar, né, um trabalho da Rochelle junto com a Lígia Madeira, onde elas fazem essa genealogia, né, das linhagens da sociologia da violência no Brasil. Eu até não tive tempo, Rochelle, de pegar esse artigo agora para fazer essa homenagem, mas com certeza ali devem aparecer coisas importantes sobre o Michel, os pesquisadores que ele formou, as conexões dele com o Machado da Silva, né, e com todos os demais pesquisadores do nosso campo. E por último, uma outra doutora formada pelo Michel, que eu queria destacar, foi a Andréia Ana do Nascimento, de cuja banca de doutorado eu participei no ano de 2014. O trabalho da Andréia Ana foi Quando um Homem da Lei torna-se um Sem Lei, Caminhos da Corrupção Policial. Né? Então, o tema é polícia, o tema é mercadorias políticas, o tema é corrupção na polícia do Rio de Janeiro, e há uma tese também bastante importante, né, a respeito de um tema extremamente sensível, extremamente delicado, difícil de trabalhar, mas a Andrea fez uma excelente tese e depois ela veio trabalhar comigo, como fazendo aqui um estágio de pós-doutorado na PUC do Rio Grande do Sul, e atualmente ela mora em Pelotas, né? Ela está morando na cidade de Pelotas, ela não seguiu na carreira acadêmica, mas é uma pesquisadora que deixou também uma contribuição importante sobre um tema bastante significativo, né? Então, essas são as teses que eu gostaria de destacar. E, por fim, né, eu também gostaria de destacar que eu convidei o Michel 3 vezes para vir aqui na PUC. 3 bancas de orientandos meus. Uma banca de doutorado e 2 bancas de mestrado. A banca de doutorado foi também em 2014. Então, 2014 foi um ano onde nós já tínhamos feito a pesquisa dos inquéritos, já tínhamos uma relação de maior diálogo e o Michel me convidou para a banca da Andréia Ana, eu convidei ele para a banca do José Antônio Gerson Link, que atualmente é professor, né, de Direito e Criminologia, e a sua tese de doutorado foi Criminologia e Transgressão, um laço entre movimentos culturais contemporâneos, que é uma tese também muito original. Inclusive, o Zé Link, ele faz o resgate dessa tese, assim como o Luciano fez agora na Dilemas do mestrado dele. O Zé Link escreveu um capítulo do livro dos 20 anos do GPES, o nosso grupo de pesquisa, onde ele resgata um pouco, né, o que levou ele a esse tema e resgata também a participação dele no grupo e a participação do Michel. Ele até escreveu isso nas redes sociais, no Facebook, né? A importância da presença do Michel na banca de doutorado dele em 2014 nessa defesa. Depois, o Michel também esteve presente em 2017 na banca de mestrado da Larissa Urruth Pereira,
também em ciências criminais, cujo tema foi Hábitos Policial, uma análise sobre os processos de sujeição criminal e seletividade penal na Polícia Civil. Então, é um estudo sobre a Polícia Civil, é um desdobramento da pesquisa que nós fizemos uma década antes sobre o inquérito policial, mas olhando para o funcionamento da Polícia Civil, já a partir do conceito de sujeição criminal e desse debate do hábitos policial a partir do Bourdieu. Né? O Michel também esteve aqui na banca da Larissa. E, por fim, ele esteve presente também em 2019 na banca de mestrado da Marcele Cipriani Rodrigues, que acabou de defender o seu doutorado na URGS, né, em sociologia, mas que fez um mestrado em ciências sociais aqui na PUC, né, tendo como título Os Coletivos Criminais de Porto Alegre, entre a paz na prisão e a guerra na rua, que foi defendida em 2019 e foi premiada pela Ampox em 2020 como a melhor dissertação de mestrado em sociologia daquele ano. Né? Um trabalho que é uma referência no estudo das facções criminais. Né? O Michel estava olhando para esse tema já há muito tempo, né? Jogo do bicho, tráfico, e a partir da dissertação da Marcela, né, e com outros pesquisadores desse campo da etnografia dos grupos criminais no Brasil, o Gabriel Feltran, por exemplo, né, com quem o Michel também publicou, né, e também teve uma interlocução muito grande nos últimos anos, também é um representante dessa tradição. É isso, gente, né? Eu achei que era impossível a gente fazer uma aula hoje sobre os pioneiros da sociologia da violência no Brasil sem prestar essa homenagem à figura do Michel. É uma figura que marca o nosso campo de uma forma indelével, né? De uma forma definitiva. Os estudos da violência no Brasil, eles não têm como ser, né, reconhecidos, não tem como se desenvolver estudos nesse campo sem considerar a contribuição desse personagem, né, que não está mais entre nós, mas que deixa um legado muito grande, tanto na sua produção, nas suas obras, nos seus conceitos, quanto em todo esse grande número de orientandos e orientandas que estão entre nós, estão produzindo, estão levando adiante isso, né, que o Michel construiu e que daqui para frente vai permanecer a partir, né, justamente de toda essa inspiração que ele nos deixa, né, tanto como acadêmico, pesquisador, por toda a qualidade e o rigor científico do seu trabalho, quanto como pessoa, né, uma pessoa que nunca perdeu a ternura, né, que nunca perdeu esse vínculo afetivo com as pessoas, nunca se deixou levar pelo produtivismo acadêmico, né, por essa coisa que acaba tornando tudo números, né, e na verdade, por trás de cada trabalho do Michel, como vocês puderam ver, tem uma trajetória, tem uma história de vida, tem uma construção teórica que é feita ao longo de décadas e tem uma base, né, empírica que é construída com rigor, com técnica, com dedicação e com muito trabalho, né, e também com muita parceria, que foi isso que nos levou, né, a estabelecer esse contato e a ter a possibilidade, né, e o privilégio de ter podido conviver com essa figura durante essas últimas décadas. Então, com isso, eu gostaria de finalizar. Já estamos sobre a hora, então, caso alguém queira ainda fazer algum registro, eu abro, né, a palavra, e caso contrário, nós vamos finalizar esse momento novamente agradecendo muito, né, a presença de todas e todos, praticamente todos os alunos da disciplina estão presentes. É uma disciplina que tem gente do Piauí, lá de Sergipe, do Pará, do Rio de Janeiro, né, e por isso mesmo, Luciano, nós estamos utilizando esse recurso de aulas híbridas para poder dar conta, né, dessa diversidade geográfica do nosso corpo discente. De qualquer forma, enfim, agradeço também
aos que não fazem parte da disciplina, mas que estiveram presentes também prestando essa homenagem, como o Luciano, a Rochelle, o Diego, a Thaisa, a Laura. Acredito que todos também, né, com muito carinho em relação à figura do Michel, né, a quem nós rendemos mais uma vez a nossa homenagem. Certo, gente, vamos em frente. A minha saudação, então, a todas e todos, e até uma próxima. Grande abraço.